graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunidade evangélica Geração da Justiça e a todos que vão assistir esse vídeo no YouTube, a você, YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Hoje, na aula, faço-me acompanhar da pastora Silvana e nós juntos estaremos, então, abordando o tema de eclesiologia. Se a pastora quiser fazer uma saudação, uma pessoa do Hoje nós estamos muito alegres, bem felizes, porque estamos presencial na comunidade evangélica Geração da Justiça. Para a gente, isso não acontece, né? É uma alegria muito grande estar aqui na nossa amada igreja. E nós vamos, então, estudar hoje de Gálatas, capítulo 1. Mas antes o pastor vai estar fazendo um resumo, né? Uma resenha sobre o último capítulo que nós estudamos de 2 Coríntios. Esteja conosco até o fim e aprenda tudo que você puder sobre a palavra de Deus, porque você está na melhor escola do mundo, a escola bíblica. Amém, irmãos? Então, antes de começar a aula de hoje, é interessante a gente fazer um resumo, uma resenha daquilo que a gente tem aprendido até hoje, desde quando nós iniciamos essa série de estudos de eclesiologia, sobre a eclesiologia. Então, eu vou pedir para você aí rememorar algumas coisas que é importante. Por quê? Porque de tudo aquilo que a gente estudou até hoje, a gente vai perceber que existem dois pontos principais, e é isso que eu quero, antes da gente entrar na tese de Gálatas, na tese paulina de Gálatas, antes da gente entrar lá, eu quero ver com vocês aqui, rememorar com vocês, os dois pontos mais importantes que até hoje a gente tem visto. A gente tem estudado a eclesiologia, a história da igreja, e a gente tem percebido que desde o início, desde lá de Gálatas, a igreja ela tem apresentado problemas. Tem apresentado problemas junto ao judaísmo, tem apresentado problemas da relação dela com o Império Romano, a gente já viu isso também, nós vamos aprofundar isso em aulas posteriores. Tem apresentado problemas, principalmente, é isso que eu quero ver, problemas dentro dela mesma. A igreja tem apresentado aí, nós falamos sobre problemas eclesiológicos da igreja e problemas doutrinários. Mas como a igreja primitiva tinha esses problemas? Tinha. Um grande exemplo disso é a igreja que a gente acabou de estudar. 1 Coríntios capítulo 15. Então, a igreja de Corinto, ela foi uma igreja muito problemática. E da experiência que Paulo teve lá com a igreja de Corinto, a gente tira muitas questões para nós. É isso que é importante. A gente vê que ela tinha um problema na administração e no uso dos dons, né, pastor? Tinha um problema na administração e no uso dos dons. Era uma igreja que tinha todos os dons, mas não, uma igreja que tem todos os dons. Né? Tinha o dom de cura, dom de língua, dom de interpretação de língua, dom de ministério. Ela tinha todos os dons. Só que era uma igreja que Paulo precisou escrever o capítulo 12, capítulo 13 e o capítulo 14 só para tratar da administração dos dons. Ou seja, da sua primeira carta, Paulo tira 3 capítulos, ou ele se esforça em 3 capítulos, para mostrar para a igreja de Corinto que ela estava errando na administração dos dons, inclusive, principalmente no capítulo 14 de 1 Coríntios, ela estava errando na liturgia. Ou seja, durante o culto, no transcorrer do culto, a igreja estava errando. Então, meus amados, é muito importante a gente ter essa consciência, tá?
de que a Bíblia ela mostra alguns erros, ela vai mostrar vários erros da igreja primitiva, para que a igreja de hoje não cometa os mesmos erros da igreja do passado. A pessoa sabe aquela que aprende com os erros dos outros, não só os próprios erros. Tá? Não é mentira. A pessoa sabe é aquela que aprende observando o erro dos outros. Ela não espera errar no poder público. Então, é importante a gente entender isso. Agora, o que fundamenta todos esses erros? E aí eu quero, nessa manhã, eu quero aí que você me ajude também, observe Marcos, capítulo 7. Abre lá em Marcos, capítulo 7. Aí eu vou pedir para a pastora Silvânia ler aqui Marcos, capítulo 7. Você acompanha aí na sua Bíblia, você na sua casa também, você acompanha aí. Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Olha, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergir. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de corpos, jarros, vasos de metal, gamas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas. E não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Então, qual é o tema desse texto, dessa pequena parte aí? O tema, ele reside no fato de que os fariseus perguntam a Jesus o quê? Por que os seus discípulos, por que os discípulos de Jesus, e é isso que é importante, porque os discípulos de Jesus não andam segundo as tradições religiosas dos antigos. Só pergunta. Porque os discípulos de Jesus, e nós somos discípulos de Jesus. Olha só que coisa tremenda, é isso que eu quero que você entenda. Você no YouTube, escuta, crente, você no YouTube, e você escuta na comunidade. Os discípulos de Jesus não seguem a tradição dos líderes religiosos. Eles não seguiam o protocolo da tradição. Exatamente. Eles quebraram esse protocolo tradicional e faziam parte da cultura. Exatamente. E aí isso causou estranheza em quem? Nos líderes religiosos. Os líderes religiosos perguntaram: por que os seus discípulos não fazem aquela lavagem cerimonial das mãos, do rosto, né, das panelas, antes de comer? Né? Então, meus amados, escuta, olha só o tema. Então, esse é uma tradição religiosa. E você vai ver em todas as igrejas de hoje. Você vai ver pastores e líderes religiosos defendendo: não, nós temos a nossa tradição, nós temos a nossa tradição.
Eu estava vendo um dia desse um pastor de uma denominação muito grande, da maior denominação evangélica do Brasil, falando, olha, o pastor usar cavanhaque, o pastor usar barba, não é de acordo com a nossa tradição e tal. Ele falou isso lá. Então, eu mesmo estava errado, porque eu não uso cavanhaque. Então, perceba, amados, como nos dias de hoje nós estamos cometendo os mesmos erros de 2000 anos. Vamos ver o que Jesus falou em relação a isso? Vamos lá. Eu vou pedir para a pastora ler do 6 até o 12. Respondeu-nos: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo murmura os lábios, mas seu coração está longe de mim. E o vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos loucos, negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra o teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. É o 12. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que podereis aproveitar de mim é o pão, isto é, oferta para o Senhor. Então, o dispensaram de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Então, perceba que Jesus, ele, olha, os fariseus interpelaram Jesus. Por que os seus discípulos, por que os discípulos de Jesus não seguem a tradição, não seguem, não se pautam, não se comportam pautados em tradições religiosas? Vou repetir. Discípulo de Jesus não se comporta pautado em tradição religiosa. O discípulo de Jesus, ele se pauta, ele se comporta segundo o quê? Os preceitos, os mandamentos de Deus, segundo a palavra de Deus. Então, Jesus, ele faz uma cisão, ele faz uma separação entre tradição religiosa e mandamento de Deus. Ele separa, ele vai distinguir mandamento de Deus de tradição religiosa. Ele vai dizer, olha, mandamento de Deus é uma coisa, tradição religiosa é outra. E no texto que nós lemos aí, Marcos capítulo 7, do 6 ao 12, Jesus já começa o discurso falando, hipócrita. Bem profetizou Isaías a respeito de vós. Vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração de vocês é uma farsa. É isso que Jesus fala. Então, amados, perceba, olha só, quão grave é nós nos pautarmos em tradições humanas, em substituição à palavra de Deus. É por isso que hoje a igreja, muitas igrejas, elas têm comportamentos que vão contra a palavra de Deus. Tipo assim, mas isso aí é igreja católica? Não. Eu estou falando de igrejas tradicionais, evangélicas, que têm comportamentos, tradições, que tem doutrinas que vão contra a palavra de Deus. Batista infantil é um exemplo. Não existe, isso eu vou dizer com todas as letras, para todo mundo, não existe base bíblica para batismo infantil. Não existe base bíblica para você batizar uma pessoa antes
dessa pessoa, confessar publicamente Jesus Cristo. Isso está claro quando Filipe, junto com o eunuco, lá em Atos, o eunuco estava lendo isso, Filipe, o diácono Filipe, levado pelo Espírito Santo, vai lá até o carro do eunuco, e aí ele pergunta, entendes o que lês? O eunuco, como eu entenderei se ninguém me explicar? E aí ele estava lendo Isaías, e a parte que ele estava lendo de Isaías estava se referindo a Jesus, mas o eunuco não sabia. Ele perguntou ao Filipe, olha, o profeta está falando de quem? De si mesmo ou de outra pessoa? Ele não sabia. Aí Filipe foi, e a Bíblia é muito clara, a partir desta mensagem, ou seja, a partir do profeta Isaías, ele mostrou quem? Jesus Cristo. E quando eles chegaram num local onde tinha bastante água, o eunuco fez uma pergunta que é chave, para a gente entender. Eis aí a água. O que me impede de ser batizado? Qual é o fator impeditivo para que eu não seja batizado? Aí, Filipe fala o fator impeditivo. Ó, é isso. Ou seja, o seu batismo tem validade. É isso. Se, olha a condição aí, se creres de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor e Salvador de sua vida. O que o eunuco falou? Eu creio. Ou seja, confessou publicamente Jesus. E aí, então, ele foi batizado. O que muitas igrejas fazem hoje? Pegam uma criança recém-nascida e batizam essa criança, contrariando todos os princípios bíblicos. Aí você vai conversar, olha só, aí você vai conversar com os líderes desse grupo religioso, o que é que eles vão falar? Ah, mas isso é uma tradição da igreja. Mesmo ele cometido. Eu vou até ler de novo esses versículos. Eles, iniciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então, negligenciando, ou seja, você sabe que aquela tradição daquela igreja é contra a Bíblia. Ou não está aqui. Ou não existe na Bíblia. Ou é algo que é contra o princípio que está sendo defendido na Bíblia. Só que a igreja continua praticando. Batismo infantil é um exemplo. De vários exemplos. Né? Aí tem o sensacionismo. Não é sensacionalismo, tá? É sensacionismo, que é a doutrina que foi ensinada por muito tempo, por muitas igrejas, principalmente as históricas, que diz que 7 dons carismáticos não existem mais. Deus não usa mais o dom de livro, o dom de interpretação de livro, o dom de cura, o dom de profecia. Esses dons não existem mais. Só que aí você pergunta para ele assim, tá, qual é a base bíblica que fundamenta esse ensino, essa sua doutrina? Ah, eu não tenho. Não existe nada muito, mas está dentro da tradição daquela cultura religiosa que nós somos chamados sempre de caixa doutrinária. Então, se ali foi estabelecido, seja lá qual for o meio teórico, né, ou teórico, estabeleceu, está estabelecido. Negligenciando, é a palavra até eu utilizo exatamente a Bíblia, se quisesse falar também, está no versículo 8, capítulo 7, em Marcos, para quem não lembra, negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. Agora, subjugando a vontade de Deus, porque se Deus estabeleceu os dons, quem somos nós como homens para tirar qualquer que seja, dizer que eles se né? Existem 7 dons na palavra, eles estarão ali ativos enquanto houver a presença do Espírito Santo em nós.
aqui na terra. Quando os cristãos estiverem aqui, isso não vai. Lê para a gente o verso 9. Ó, escuta, a gente estuda, grande. Escuta com atenção. Isso é Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Lê para a gente, pastora, o verso 9. Mas escuta, crente, com bastante atenção. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Aí eu lembro de uma conversa que eu tive com um diácono aqui da minha igreja, diácono maravilhoso, perguntou exatamente sobre essa coisa, porque ele tem um amigo, diácono da nossa igreja, tem um amigo que pertence a uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos, e a igreja presbiteriana, todo mundo sabe que batiza criança sem base bíblica nenhuma. E aí, como é que ele explica? Aí ele pega versículos que eu mostrei para o meu diário, o Dom Marrom, lê o versículo. Um dos versículos que é usado para fundamentar o batismo infantil. Deixai vir a mim os pequeninos, não os interessantes, porque dos tais é o reino dos céus. Aí eu pergunto, esse versículo está falando de batismo? Qual é o contexto desse versículo? Tem alguma coisa? Nem batismo estava sendo realizado. Tem nada a ver com batismo. As criancinhas, né? Crianças para bagunça. Eu não conheço conteúdo também. Né? Crianças para bagunça, gente. Não, tem que fazer mesmo. A Olívia não faz por enquanto. Né? Não é, Jovem? Vai fazer. Aguarda, espera, né? A criança é muita energia. Ela tem que gastar com alguma coisa. Aí Jesus estava caminhando, um monte de criança ali. Né? Jesus é o próprio Deus. As crianças queriam apenas de quem? Jesus, né? E aí aquele moleque segurando em Jesus, segurando a canela de Jesus, os discípulos, né? Igual o leão de chácara, né? Igual segurança, querendo tirar as crianças ali. E Jesus, para com esse negócio, deixar vir ali os pequeninos, não os impensáveis, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus puxou a orelha do seu discípulo e falou: vocês acham que ele está bem? Ele está bem com a criança. Tanto é que teve um episódio no ministério de Jesus que os discípulos, olha só, os discípulos 12, os 12 judeus, estavam discutindo entre eles quem era o maior no reino dos céus. Não, acho que vai ser Pedro, porque Pedro é assim com o homem. Não, acho que vai ser João, porque João é discípulo mais amado. Não, acho que vai ser Tiago, porque Tiago é um cara mais centrado. Não, acho que vai ser Mateus. Estava lá discutindo quem é que vai ser o maior. Aí Jesus vai parar com essa palhaçada, você fala assim, né? Jesus vai parar com essa palhaçada dele, Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles. E falou assim: se vocês não se tornarem como esta criança, vocês nem entrar no reino dos céus, vocês vão entrar. Então, pare de discutir aí quem é o maior e preocupe-se no seguinte quadro, de que o maior no reino dos céus seja o menor entre vocês. Então, perceba, amado, olha só, mas isso é conhecido de Jesus. E o que as igrejas estão fazendo hoje? Estamos estudando o quê? Eclesiologia. Estudo eclésia, igreja, logia, ciência, conhecimento. Eclesiologia, estudo da igreja. Então, o que as igrejas? Vamos lá, olhem para as igrejas hoje. Nós temos o conclave da Igreja Católica, há pouco tempo para escolher o novo Papa. Né? Aquela coisa toda. Aí aqueles homens tudo se trancam lá para escolher o Papa. A própria instituição papal está na Bíblia. Então, isso é o quê?
são tradições humanas que, repetidas, se transformam em quê? Em doutrina. Só que é uma doutrina que não encontra base bíblica. Se não tem base bíblica, é tradição humana. E aí aquele que Jesus falou, jeitosamente. O que é jeitosamente? Com astúcia. Vocês, com habilidade, obrigado, pastora, melhor palavra, com habilidade, vocês substituem o mandamento de Deus e colocam a tradição humana. A gente poderia ficar aqui falando várias outras tradições. Aí tem o sensacionismo, tem a ceia restrita, tem a ceia ultra restrita, tem um monte de coisa que as igrejas se inventam. Quando eu digo igreja, gente, olha só. Isso é grande. Quando eu digo igreja, existe a igreja organismo e a igreja organização. Esse invencionismo todo, quem é que faz? É a igreja organização. Aí inventa-se muita coisa. Pastor não pode usar cavanhaque, né? Pastor não pode ter cabelo grande, pastor não pode ter cabelo curto, né? Não pode cortar redondo, né? As mulheres têm que usar véu, outras têm que usar véu, né? As mulheres ficam um irmão na porta da igreja medindo com uma regra do tamanho das das irmãs, tamanho disso, tamanho daquilo. Gente, percebe? Isso é igreja organização. Por quê? Porque são preceitos de homens. Você vai para a Bíblia? A Bíblia não é um livro normativo. A Bíblia é um livro formativo. A Bíblia tem como objetivo formar em você o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Esse é o objetivo. Amém? Essa é a maior verdade absoluta. Porque nós só somos formados à imagem e semelhança de Deus, na santificação, a partir do momento que nós acabamos. Nós precisamos estudar a palavra, e não apenas ler a palavra e acreditar no que os líderes espirituais falam. Uma coisa que eu e o pastor sempre falamos aqui na igreja, reparem o que nós estamos falando, com a palavra. Olhem na palavra, vem discutir conosco uma palavra. Porque contra a verdade, contra a palavra de Deus, não tem outra verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade absoluta. Né? Pastor, ainda nesse versículo, essa palavra jeitosamente, eu estava pesquisando aqui no grego, ela é kalos, que significa corretamente. Olha que interessante. É a mesma palavra para corretamente, né? Então, se utilizando de uma forma jeitosamente, corretamente, né? Com habilidade, mas para quê? Para recitar um preceito de Deus, ou um mandamento de Deus. Então, é importante a gente entender que os líderes religiosos, os falsos profetas, e a palavra nos orienta muito sobre os falsos profetas. No final dos tempos, nós vamos ter que tomar muito cuidado com eles, né? Eles vêm com muita habilidade, utilizando termos corretamente, né? Mas é um corretamente contra o preceito, contra o mandamento. Então, é um correto no mundo do homem. Não é um correto no mundo espiritual. E nós nos guiamos não pela lei do homem, mas nós nos guiamos pela lei da palavra. Então, se amanhã, mais tarde, alguma lei estiver corretamente organizada, né, de forma que algo que está contra o mandamento de Deus se torne lei, nós
temos que lembrar que nós servimos a um Deus perfeito e a nossa lei suprema é a palavra de Deus. Amém, queridos? Olha só. E aí Deus vai usar, Jesus vai usar um exemplo. Olha só para que vocês se inspiram na palavra de Deus. O que está escrito no mandamento de Deus? Honra a teu pai e a tua mãe. Esse é o mandamento de Deus. E aí ele vai dizer assim, só que a tradição, aí Jesus vai falar assim, a Bíblia diz que a gente honrar nosso pai e nossa mãe. Não é isso que a Bíblia diz? Só que o que vocês inventaram? É como se Jesus estivesse dizendo assim, só que o que vocês inventaram? Vocês têm uma certa quantia de dinheiro. Aí essa quantia de dinheiro, vocês separaram ela com um corbano, ou seja, uma quantia que vocês vão entregar no templo. É um tesouro aceitável. Tesouro aceitável. É uma quantia que vocês vão entregar lá no templo de oferta. Aí vocês usam essa tradição do corbano para justificar não ajudar o seu pai ou a sua mãe em uma necessidade. É isso que Jesus está falando. Olha, eu não posso ajudar vocês. Mãe, eu não posso comprar um remédio para você, eu não posso comprar essa coisa, porque isso aqui eu separei do Senhor. Aí o que Jesus fala? Isso é errado. Isso é errado. Porque às vezes você separou uma quantia do Senhor, né? Separou, mas surgiu o problema. Seu pai está precisando de um remédio, sua mãe está precisando de um remédio. Se você tirar daquele dinheiro para comprar para o seu pai, para a sua mãe, você acha que Jesus vai ficar chateado contigo? Pelo contrário. Ele falou, não, isso é certo. Sabe por quê? A gente acha que Jesus precisa de dinheiro. Jesus não precisa de dinheiro. Ele é o dono da prata. Ele quer ver o seu coração. Não adianta você separar um dinheirão, né, para a igreja, e o seu coração, no seu coração, você está nem com o seu pai. Não está nem com você. Agora você, poxa, não, eu vou usar esse bem aqui para abençoar papai e mamãe. Aí no outro mês, ou no outro oportunidade, eu entrego. Gente, Jesus fala que isso é completamente certo você fazer. Ele usa esse exemplo. Não sou eu, não é ele que está usando esse exemplo aqui. Pastor, é interessante esse você está falando, mas eu sei que, olha, se alguém disser ao pai ou à mãe que eu poderia aproveitar, o que eu posso fazer para vocês, isso aqui é corbano, é um tesouro aceitável, isso é uma oferta ao Senhor, eu tenho que entregar na casa do Senhor, né? Eu lembrei aqui, pastor, certa vez que eu estava assistindo uma mensagem pelo YouTube, e certo pastor, pregador, falou assim, se você não tem o dízimo, 10% para 10 esse mês, pegue emprestado. Você deu o seu jeito, mas você não pode pagar o seu aluguel, às vezes pagar aluguel no pai aqui, né? Você não pode fazer isso se você vai estar roubando do Senhor. Pegue emprestado. Pegar emprestado, a Bíblia ensina a pegar emprestado demais. Então, mas não pode ter. Não pode deixar de ofertar, né? E aí continua. E não permite que ele faça qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe. Olha como que são. Como é perigoso, né? A gente ouvir a palavra, mas não estudar a palavra. Será mesmo que essa oferta ganha uma oferta? É um tesouro, é oferta financeira mesmo. Será que eu não poderia, o que seria agradável ao meu Deus? Eu ofertar aquele dinheiro lá na igreja, o dinheiro que você tem, a tua oferta financeira. Ou se meu pai e minha mãe estão precisando de pagar aluguel, estão uma medicação, e eu só tenho aquele dinheiro, eu não tenho que pensar duas vezes. Porque o que a Bíblia está dizendo? Assim, olha, que validade a palavra de Deus por causa da nossa própria tradição.
e vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas, invalidando a oferta, porque a oferta ela tem que ser voluntária, ela tem que ser de coração. E qual é a nossa primeira igreja? A nossa casa, a nossa família. Então, muitas vezes, eles estavam entregando a oferta aqui para o pai, para a mãe, cuidando dos pais, e aí, então, vem a falsa doutrina, ensinando você a qualquer custo, não pode deixar de entregar a sua oferta da igreja, porque isso vai contra o Senhor? Não, isso vai contra as pessoas. Estamos? Eu tenho uma dúvida a respeito. Como que eu faço para saber se eu devo ou não tocar meu dízimo na minha oferta, por exemplo? Aqui ele dá exemplos que meu pai e minha mãe estiver necessitado. É claro, o Senhor não quer que meu pai e minha mãe passem por necessidade e aquela oferta lá, o Senhor não precisa de dinheiro, então eu posso tirar. Mas, por exemplo, eu quero uma TV na minha casa. Mas eu tenho, a minha finança é suficiente para comprar uma TV de 9 polegadas, mas a de 65 polegadas também eu consigo, mas eu vou ter que tocar meu disco na minha oferta. Então, como, qual é onde o nível ali que eu devo, como que é que eu faço para mediar isso? Porque se eu quero essa desse, mas aí eu vou ter que mexer na minha oferta no meu dízimo. Minhas finanças não dá para comprar uma TV de 65 polegadas, só dá para comprar de 29, mas eu quero essa 65. Mas para eu ter 65, eu vou ter que tirar R$50 do meu dízimo. Então, o que é a importância? É motivo de saúde? É motivo de aluguel? Poxa, eu tenho capacidade de pagar um aluguel, por exemplo, de R$400. Mas o de 600 é melhor. Então, como que eu faço para ter essa... até que ponto é certo ou não? Eu mexi na minha oferta ou no meu dízimo? Excelente pergunta. A pergunta, queridos, para quem não viu, a pergunta é a seguinte: se eu posso pegar o dinheiro da minha oferta, meu dízimo, e utilizar para minha satisfação, para meu bem próprio, comprar uma TV ou fazer qualquer outra coisa, e a que ponto que eu vejo se isso é correto ou não, Qual o critério para poder saber se eu posso retirar aquele dinheiro da oferta para comprar ou sanar alguma dívida ou fazer alguma outra coisa, já que é algo que eu necessito ou que eu desejo. Aqui, como foi dito, a palavra coloca honrar pai e mãe. Então, a Bíblia está usando já um exemplo que está dentro do mandamento. Lembra que eu falei? Qual é a nossa primeira igreja? A nossa primeira igreja é a nossa família. Então, a sua família, você está ofertando, quando você cuida da sua família, você está ofertando a Deus. Quando você honra seu pai e sua mãe, você está ofertando a Deus. Mas as nossas satisfações e os nossos desejos materiais, eles não fazem parte de um mandamento. Ele não faz parte de uma oferta, mas é uma satisfação. Para isso, por exemplo, nós temos em Mateus capítulo 7, versículo 3, que a palavra diz que se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar na sua justiça, todas as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. O Senhor vai cuidar de todas as nossas necessidades. E é bom também dizer que é necessidades, não é vontades. Então, você tirar o dízimo da oferta
para cuidar da sua família, você está ofertando a Deus. A gente tirar daquele dinheiro para que você entregar à igreja, organização, né? E você vai estar entregando para a sua família aos cuidados necessários que a sua família está tendo. Você está ofertando ao Senhor também, porque a sua família é a igreja. Essa pergunta, ela diz respeito a gente saber diferenciar o que é necessidade do que é desejo, do que é essencial daquilo que é tempo. Ok? Então, a gente tem que parar e pensar, poxa, o que é necessidade? Buscar primeiro de Deus a sua justiça e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas buscar primeiro de Deus a sua justiça. Né? Então, o que é necessidade, gente? Necessidade de água. Aí, em outro texto, a gente vai lá, olha, se vocês têm o que se vestir e o que comer, está satisfeito. Veja que Jesus, ele sabia diferenciar o que é efêmero do que era essencial. O que é essencial para a minha família? O que é essencial para mim? E o que é efêmero? Vou usar aqui o exemplo do nosso diácono Gerson, né? Ele falou sobre televisão. Puxa, eu vou comprar uma televisão, poxa, mas eu tenho dinheiro para 65. Mas se eu comprar uma 75, eu já não vou ter mais dinheiro. E aí eu vou precisar mexer no meu dízimo, na minha oferta. Cara, olha só. A quem pertence esse julgamento? Cara, é você. Sabe por quê? Porque Deus ele não está olhando para a quantia. Deus não está nem aí para a quantia. Deus não olha para o oferta, Deus olha para o coração do ofertante. Só vou usar o meu exemplo. Tá? Vou usar o meu exemplo. A gente comprou a TV, né? Já há muito tempo. 75 polegadas. Uma TV gigante. Quase não assisto. Quase não assisto. É um negócio incrível, mas. É um negócio incrível. Quase não assisto. Ah, não, mas vamos comprar. Né? É bonito e tal. Vou comprar. Né? Inclusive, eu estava com minha filha. E aí minha filha falou assim, não, o senhor merece e tal. Eu não estava nem tentando comprar, não, sabe? Eu não vou buscar backfire. Eu estava meio, sabe, assim, meio comum naquela fase. Eu não estava muito habituado, mas aí eu fui e comprei. Poxa, barrei, tal. Mas vai passando o tempo, gente, e aí entra aquilo que eu falei. É saber diferenciar o que é essencial para você defender. Comprei a televisão, está lá, em casa no Rio de Janeiro, mas, sinceramente, aquele troço fica mais ligado. Sabe para que a gente usa aquilo? Para ouvir música. A pastora coloca ela e correndo música, ela tem os seus pacientes, ela coloca um grupo musical bonito e tal, né? Eu vi um caixinha de som, uma TV, 75 polegadas, HD, sei, né? Tem até a tal da Alexa lá, aquele troço. Esse negócio de Alexa, acho que é coisa do capeta, mas tem lá na televisão, né? Sim, não foi tirado do disco, tá? Não estou dizendo que foi tirado do disco, não. Mas, poxa, você vê, é um negócio que eu tinha dinheiro para comprar, comprei. Mas e aí? Então, é essa avaliação que a gente precisa fazer. Tá, E o exemplo, pastor, que a Bíblia está dando, né, é o pai e a mãe. É a família.
interessante que o Senhor, ele não perde tempo com aquele que é monetário, efêmero, né? Porque, como o exemplo que ele está dando, a gente poderia estar usando muito, assistindo bastante, estamos. Então, não era necessário. Aliás, eu acabei de lembrar da nossa primeira televisão. E ela tinha quantos polegadas? 5 polegadas. Imagina 5 polegadas. Hã? Tamanho do celular. A nossa primeira televisão tinha 5 polegadas. Talvez um upgrade aí, para 75. Um upgrade grande. Depois de 32 anos também. E era aquela televisãozinha de caminhoneira, bem pequenininha, aqueles usam no caminhão. Ela foi minha televisão do 10 pequeno. Foi um presente da minha sogra. Então, assim, a Bíblia ela é muito clara, né, na sua palavra, e Jesus aqui, Marcos aqui, né, ele está usando o exemplo do mandamento. Porque bom também a gente sempre lembrar que a igreja organização, ela não é maior do que a igreja organização. Né? Isso é muito importante a gente pensar. Jesus disse que vós sois a minha igreja. Eu e você somos a igreja de Cristo. Seu pai, sua mãe, sua família, nós somos a igreja de Cristo. A organização, ela é a reunião dessa igreja. Mas a igreja de Cristo, ela é eu e você, que somos tempos de Espírito. Amém? Em um lugar, ele recebe oferta, ele recebe dízimo, porque nós precisamos manter o lugar com qualquer pessoa vai manter em qualquer lugar. Mas isso nunca deve ou deveria ser prioridade. Isso que, infelizmente, não acaba sendo prioridade, às vezes. E as pessoas acabam até pensando. A gente conversa muito sobre esse caso, né? Lendo a Bíblia aonde? Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus aonde? Na igreja, organização. Deixa para abrir a Bíblia, deixa para louvar, deixa para orar, quando está na igreja, organização. Como se você, fora deste dia marcado, deste local, não fosse igreja de Deus. Então, se você quer entender o propósito de Deus, você precisa entender que você é igreja de Deus. Por isso que nós somos sal e luz. Vamos dar continuidade? Vamos lá, Marcos capítulo 7. Aí Jesus ele vai encerrar a discussão levantando outro ponto, outro erro que a igreja comete. Marcos capítulo 7, do 14 até o 23. E convocando a multidão, disse: ouçam todos, entendam. Nada há fora do homem que ele, tanto nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém possui ouvidos para ouvir, e ouça. Ao entrar em casa, após ter deixado a multidão, os discípulos o questionaram sobre a palavra. Eles dizem: vocês também não compreendem? Não percebem que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no peito, e depois é expelido para um lugar reservado. E assim ele considerou puros todos os alimentos que saem do homem. Isso é contamina. Porque do interior do coração dos homens procedem os maus desígnios, a infidelidade, a prostituição, os furtos e os homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Todo esse mal provém de dentro e contamina o ser. Então, agora Jesus ele vai mais fundo. Fala, olha, o que a tradição ela pode produzir? Pode produzir vida absurda.
pode produzir doutrinas absurdas. Né? Tem uma igreja que proíbe tomar café. Aí eu não vou decidir isso, não. Eu quero morar na minha pessoa. O pessoal pastor Renato da igreja dessa. Mas tem igreja que proíbe tomar café é pecado. Ah, pastor, não existe. Não creio. Não existe. Mas como, pastor, alguém pode conceber um negócio desse? Por causa disso. Por isso que Jesus está falando. Por essa, olha aqui, ó, eu gosto desse ponto. O alimento não vai no coração, mas apenas passa pelo estômago e vai para o esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de alimento é aceitável, ou seja, declarou puro todos os alimentos. Não está escrito isso na tua vida, mesmo. Então, por que tem igreja que proíbe alimentos? Está isso escrito na Bíblia. Tradição humana. Todos alimentos. Todos os alimentos. A mesma de casamento. Tá, meu irmão. O ano inteiro. Churrasco de moço. Só que olha como é difícil. Churrasco de homem mesmo aí. Porque quando a comemoração do aniversário da igreja começou, nós começamos com um churrasco. Um churrasco. Você vê ontem, você vê, Jesus está falando para quem? Para os discípulos, né? Os discípulos levaram Jesus por reservado, falou 2 trígonos. Aí Jesus falou, poxa, nem vocês entenderam esse negócio. Aí Jesus falou isso. Com isso, ele declarou por todos os alimentos. Dentre os discípulos estava quem? Pedro. Lá em Atos, Deus, conhecendo o coração de Pedro, ó, aqui Jesus declarou por todos os alimentos. Pedro era o nome de Deus. Pedro pregou. A primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas responderam. Depois, a segunda pregação de Pedro, a igreja estava com 5.000. Já era uma igreja enorme. Desculpa. Aí, Deus precisou falar com Pedro. O que Jesus fez? Desceu numa visão, ele desce um lençol, e em cima do lençol tinha o quê? Porco, tambaqui, bodó, tinha tudo lá, né? Carneiro. Quando desceu aquele negócio na frente de Pedro, veio a voz do céu. A voz do céu de quem? Jesus. Jesus falou, Pedro, mata e compra. O que Deus falou? De maneira nenhuma, Senhor. Nada de puro entrou em minha boca. E dá vontade de vir uma mão celestial lá no céu e dar um caçudo em Pedro do céu. A tradição dele falou mais alto. Olha só, gente, ele está falando de muito Deus. Mas olha só o poder da tradição. O poder da cultura religiosa. A gente não pode esquecer que Pedro era judeu, criado na tradição judaica. E mesmo Jesus falando assim, todos os alimentos são puros, Pedro. Ele falou aqui em Marcos, capítulo 7, amarela. Ele ainda tinha esse pensamento. Então, eu não posso comer carne burro, eu não posso bodó, então eu tenho que cansar. E aí Jesus teve que descer esse lençol quantas vezes? 3 vezes. Para ele entender. Para ele entender aquilo que Jesus tinha falado aonde? Em Marcos, capítulo 7. Então, por que eu estou ensinando isso para você? Principalmente para você que está aí no YouTube. Avalie. E isso que o Tiago Jefferson colocou sobre a questão disso é importantíssimo. Tudo nós temos que avaliar entre o que é essencial e o que é efêmero, por exemplo. Deus está preocupado com aquilo que é
essencial. Quando aquele negócio desceu lá na Pedro, aquele lençol chegando, de animais impuros, vamos colocar entre aspas, desceu para Pedro, Jesus, ele estava preocupado, era com Cornélio. Cornélio, ele era gentil, mas ele estava precisando que alguém fosse lá pregar a palavra para ele. E, em condições normais de temperatura e pressão, Pedro não iria. Ele só quer que vocês entendam. Por isso que, gente, vamos estudar aqui. Pastor, eu vou falar isso. Vamos estudar a Bíblia com texto de casa? Em condições normais, Pedro não iria. Mas como é que o senhor fala aí? Pedro desceu o pano, lá 3 vezes. E outra coisa, assim que Pedro entrou na casa de Cornélio, está em Atos, aonde? Pastor, procura. Né? Está lá em Atos. Assim que Pedro entrou na casa de Cornélio, o que Pedro falou? Olha, vocês sabem muito bem que eu, como judeu, não poderia estar aqui pregando para vocês. Ele tentou se justificar sem necessidade de se justificar. Tradição humana. Isso está matando a igreja de Deus. Certo? A ser Continua dessa mesma forma. Dando um jeitinho para guardar a própria tradição, para que a cultura religiosa fique forte. Porque muitas vezes nós não entendemos, nem sabemos da onde vem aquela cultura, né? Estava lembrando que há muitos anos atrás, foi profetado isso, e tinha denominação de escrever. Nós somos dessa geração. Não podia assistir televisão, né? E hoje, as mesmas tais denominações são todas emissoras diferentes. Ou seja, ela deu um jeitinho, aí ela era para quebrar a cultura religiosa. Também tem isso. Que a cultura religiosa, ela, por ser uma tradição humana, é levada até o dia que satisfaz, até o dia que aquilo lhe traz todo o benefício. Quando não está lhe trazendo mais, então, vamos quebrar essa, fazer uma justificação. A palavra de Deus é essa. A palavra de Deus não tem jeitinho. A palavra de Deus, a gente só quebra. Agora a gente não. Mas a tradição do homem, a tradição religiosa, ela é bem-vinda até quando tem algum benefício. Né? Então, quando Pedro quis fazer isso, né? Vamos dar um jeitinho aqui, não, isso é um pouco mesmo. E Deus falou, olha, nada do que eu fiz, tudo é isso. E antes a palavra já tinha falado, não é o que entra, mas é o que sai. O que está dentro de você, né? Aquilo que é estereótipo, aquilo que está por fora, queridos, nós olhamos as aparências, né? Mas Deus, ele olha e está dentro. E o que está dentro do seu pensamento, as intenções do seu coração, ninguém, você pode enganar todos, com vestimenta, com tradição, mas a Deus nós não temos. E nós não somos dignos de entrar no reino dos céus com aparência. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor ele está à procura, ou seja, a busca de quê? De verdadeiros adoradores, que o adoram de verdade e em espírito. Por quê? Porque nós somos espirituais. Nós não somos da carne. Agora, você precisa ser de verdade para ser uma verdadeira adoradora. A verdade, ela não está no seu trajar, no que você come. A verdade está no seu coração. É lógico que muitas vezes o seu estereótipo, o seu comportamento, principalmente, ele vai dizer muitas vezes, nem sempre,
do que está dentro de você. Porque se você for acreditar só no que você vê, a Bíblia mesmo diz que mais que a você, todas as coisas é o coração do homem. E o homem, ele é excelente de caráter, né? Amém, irmãos? Então, perceba, queridos, tudo dentro daquilo que a gente falou, saiba diferenciar entre o que é essencial e o que é efêmero. O que é essencial está na escala do absoluto. O que é efêmero está na escala do relativo. Com o tempo vai mudar. Só que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a diferença. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. Então a palavra de Deus não vai passar. Se a igreja, aí vamos lá, vamos olhar para dentro de nós. Se a igreja está ensinando uma coisa hoje, isso é lógico. Se a igreja ensinou um preceito hoje, passou 10 anos, aquele preceito não vale mais, eu pergunto a você, esse preceito é livre? Não, se mudou. Se está me ensinando certo, por que mudou? Se está me ensinando certo, por que mudou? E o que não certo? Me ensinava antes ou agora? Essa? Aí cria esse até a dúvida, né? Entendeu? Então, é isso que a gente tem que pensar. Peraí, a igreja ensinava isso. Né? Nós aprendemos a nossa cultura. Como mudou? Então, o que era pecado antes da não pecado agora? Sabe por quê? Porque a gente, aí que está, a tradição humana, ela comete o erro de caracterizar pecado aquilo que não é, e de tolerar o pecado que é. A tradição humana tende. Então, cuidado, a gente não tem que se fiar em tradição humana, vai ter que fiar o que está escrito. Então, primeira coisa, tradição humana. Segunda coisa que Paulo abordou, 1 Coríntios, capítulo 4, um versículo somente. Vou pedir para ler 6, pastor. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Diz assim, a palavra do céu. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendeis isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor em detrimento. De novo, pastor. De novo. É tremendo essa palavra. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Escuta, crente, marca esse versículo na sua vida aí, põe uma florzinha dele, desenha uma águia, pinta ele de rosa, sei lá, marca esse versículo. Olha que versículo tremendo. Sabe por quê? Porque a igreja de Corinto estava questionando se Paulo era crente ou não, estava questionando o apostolado de Paulo. Tinha gente que estava se colocando contra o apóstolo Paulo. E aí ele falou, olha, eu tenho aplicado isso à minha vida. E eu tenho pedido para Apolo, que vocês também, até alguns não acreditavam em Apolo e acreditavam em Paulo. Outros não acreditavam em Paulo e acreditavam em Apolo. Não é esse o problema da igreja de Corinto? E aí Paulo vai dizer assim, não ultrapasseis o que está escrito. Porque vocês não se orgulhem de um em detrimento de um.
Gente, isso é tremendo. Quando eu vi esse versículo, eu mostrei esse versículo para um pastor amigo meu, lá no Rio de Janeiro. Ele falou, está escrito isso na Bíblia mesmo, pastor? 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6, pastor Luiz. Pode abrir ele. Aí ele abriu, e ali nós dois aprendemos. Fomos abençoados pela palavra. Gente, a gente não pode ir além está escrito. Nós não podemos ir além do que está escrito. Por quê? Porque se nós formos além do que está escrito, alguém, uma determinada pessoa, defendeu a tese que está além do que está escrito. Se você for além junto com essa pessoa, você vai se orgulhar dessa pessoa e defender da outra. Por isso que muitos dizem, eu sou calvinista. Aí o outro vai dizer, eu sou arminiano. Ah, eu sou metodista, sou John Wesley, sou roxo. Eu sou Lutero, eu sou luterano. Aí o Paulo está falando, gente, para com esse negócio. Porque todos esses homens foram além do que está escrito. Todos esses homens falaram besteira. Todos esses homens erraram. Agora tem um que não pecou. Tem um que passou por essa terra e não pecou. Tem um que o ensino dele é irrepreensível, o nome dele é Jesus Cristo. Eu não esqueci. Glória a Deus. Mas aí a gente não pode ir além do que está escrito. Né? Aí teve uma irmãzinha ali, dentro dessa igreja, que perguntou, pastor, aquela parte de Pedro, que Pedro fala que Jesus Cristo, ao morrer, foi as partes inferiores do inferno pregaram aos espíritos em prisão. Pastor, o que significa isso? Significa exatamente isso. Mas como assim, pastor? Pega a Bíblia, não vamos além do que está escrito. O que a Bíblia está dizendo? Jesus, ao morrer, foi as partes inferiores do inferno pegar os espíritos em prisão. Pois é. Sim, pastor. O que significa isso? Ele foi lá e pregou. Não tem explicação, mas ele não foi explicado. Mas para quê? Aí a gente vai ter que ir além do que está isso. Eu não faço, eu tenho e tremo. Eu não faço. A especulação teológica que muitos gostam de fazer, né? E assim, é salutar você pensar, mas é perigoso você reorganizar esse pensamento e colocar ele como se fosse uma teoria teológica, né? Se eu posso dizer. E todos esses teólogos que o pastor acabou de citar, eles foram grandes homens, grandes pensadores, estiveram também no seu... Tiveram sua contribuição. Não vou deixar eles são pessoas descartáveis, não, tá? De forma alguma, porém, e nós precisamos entender e cuidar, cada um específico, para que se mantenha em pé. Como, irmãos? Não é só na santificação cuidando para que você não caia em pecado, não. É cuidando de não ir além do que de estudar a palavra, entender a palavra, deixar o Espírito Santo interpretar a palavra, porque a palavra, ela se interpreta por ela mesma. Porque quem a escreveu foi o Espírito Santo. E é o próprio Espírito Santo quem a interpreta. Né? Ele utilizou os homens, é lógico que precisa de homens para escrever, homens que entenderam o projeto do reino de Deus, homens que se entregaram para o reino de Deus, mas nós não podemos ir além. A CGC, ela tem
Isso não é característica. Nós estudamos o quê? Qual é a nossa revista Escola Bíblica Discipulada? Bíblia, Palavra de Deus. Então, nós não podemos ir ali. Sabe? Isso é foda, hein? Aí começa a gente e aí a você vai ter uma comparação. Eu não gosto da expressão quantidade de Bíblia, eu não gosto da expressão eu acho. Eu não gosto. Essa expressão, eu acho. Eu não uso essa expressão. Pastor, eu lembrei aqui uma vez de alguém discutindo conosco a respeito da palavra, discutindo no sentido de ele queria, né, perguntar, e aí eu e o pastor temos um versículo para a irmã, e ela, assim, explicamos para ela o versículo, eles terminando no Levítico, e ela disse assim, tá, pastor, eu entendi tudo, mas eu não concordo. Então, O que você está falando? começa a dizer, quando você entendeu, né? Você leu a palavra, foi lendo, e a pessoa diz, aí não concordo. Quem é esse? Não é só fazer nada. Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. Então, o homem está ordenado por ele uma única vez, vinda uma vez por isso. Então, tem reencarnação? Não. O homem está ordenado por ele uma única vez para juízo, o homem morre uma única vez. Depois vem o juízo. Não existe reencarnação. Eu li isso com uma pessoa, mas eu não concordo com isso. Não. A pessoa tem que pegar o Evorex. Sabe o que é o Evorex? Aquele negócio que você passa corretivo. E ela vai pintar a vida dela toda. Você está entendendo? Ela vai pintar a vida toda. Por quê? Né? Levítico, né? Tem hoje, gente. Hoje a igreja está sofrendo com a inclusão. O evangelho nunca foi inclusivo, o evangelho foi exclusivo. O evangelho ele exige compromisso, ele exige mudança, ele exige santificação. Amém? Exclusivo para aqueles que querem mudança. Quando nós entendemos que precisamos de mudança, nós nos renunciamos com o nosso Salvador. Porque ele é um caminho, ele é a verdade, ele é quem vai o Pai. Que as pessoas confundem. A igreja, sim, ela recebe a todos. Vamos lá. A igreja organiza um grupo de pessoas, se entrar qualquer pessoa aqui, ela vai ser bem recebida aqui. Então a igreja é a acolhedora. Agora o evangelho é exclusivo. A gente entrega o evangelho. Olha só a diferença. Como é que as pessoas não sabem as coisas? A igreja recebe todo mundo o evangelho. Pelo contrário, o evangelho, sim, é transmitido a todo mundo. Mas o evangelho, a graça de Cristo, vai acontecer na vida de quem receber esse evangelho. Você está entendendo isso? E a transformação, a ação, a instituição dessa pessoa. Ou seja, também não é um processo determinado pela igreja, mas pelo Espírito Santo. Porque vir para a igreja, permanecer na igreja, a igreja durante 20, 30, 40, 50, tanto faz. Quanto tempo for, a igreja não se transforma. A igreja não vai mudar o seu coração. Quem vai fazer essa transformação é o poder do Espírito Santo. Então, uma pergunta que nós sempre temos que fazer para cada um de nós mesmo é: eu tenho deixado o Espírito Santo transformar meu coração?
E quais são as mudanças que eu preciso? Porque fica muito genérico dizer assim, Senhor, transforma meu coração, me muda. Mas se nem você reconhece a mudança que você precisa, você não sabe o que você precisa ter transformado, o que você precisa melhorar, mudar, acabar na sua vida, né? Porque tem coisas que precisam ser retiradas. Mas você precisa reconhecer. A vida com Deus, ele é um trabalho, o relacionamento com Deus é um trabalho e não apenas uma dependência do Senhor. Nós somos colaboradores de Deus no processo de santificação. Nós não somos um templo, né? Pessoas que estamos sendo dominados pelo Espírito Santo e perdemos a nossa vontade ou a nossa consciência. Inclusive, tem doutrinas que até falam isso, exatamente dessa forma. E aí a gente se diverte, né, pastor? Mas quando a gente está em casa, é um ótimo programa humorístico. Você coloca lá, vou até fazer propaganda do canal, você interpreta. E você interpreta realmente da forma que você quer. Está todo mundo de branco, dominando na dentro da igreja, e está todo mundo caindo na opção. Pode ser na opção, do demônio, do Espírito Santo. E em todas as outras coisas que nós não precisamos ter medo de repudiar e dizer, isso não é a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela transforma, ela modifica o homem de dentro para fora, trabalhando a consciência. E o homem, ele tem a sua vontade, seu desejo, e faz parte da sua alma. E o Espírito de Deus respeita isso. O Espírito de Deus não modifica isso se você não quiser. E qual é o nome disso? Santificação. O processo de santificação é você deixar Deus mudar a sua consciência, todo o seu desejo, toda a sua forma de ser, e nós já somos, pelo poder do Espírito. Porque só nós, pela nossa força, pela nossa vontade, nós até conseguimos alguma coisa, muito, mas nós precisamos ser transformados da totalidade. E para isso, nós somos totalmente dependentes do poder do Espírito Santo. Amém? Bem, irmãos. Então, hoje não. Vamos terminar então aqui com a... A gente foi empregado, depois que está colocando, né? Vou deixar para nós comigo. 2 textos só. Próximo domingo, Gálatas, capítulo 1. Então, que você possa ter sido abençoado, contribua para a nossa igreja, vai aparecer aqui no campo aqui. O Kevin Gold, contribua, nossa igreja, os nossos oficiais não recebem dinheiro da igreja, todo o dinheiro que é dado para a nossa igreja, ela é aplicada para pessoas que necessitam. Então, se você quiser contribuir para a nossa igreja, está aí, quem gostaria, achar limites para você fazer. Estaremos orando, encerrando, e eu vou ficar com a comunidade de partilha contigo. Que Deus te abençoe.